This call is now being recorded. Pessoal, muito bom dia a todos vocês. Vamos dar continuidade ao módulo de citologia, estudo da célula. Nós vimos membrana, citoplasma, e agora vamos estudar o núcleo de uma célula eucariótica e também o cromossomo. Então, na verdade, essa parte da biologia nós chamamos de citogenética, porque nós vamos ver algumas coisas de citologia, mas também iremos já iniciar o assunto de genética. Citogenética é uma parte da biologia que você estuda esses dois assuntos de forma conectada, interligada, porque eles estão conectados. Um está relacionado com o outro. Professor, vai ter aula de genética para a gente agora no primeiro ano? Não. Normalmente, genética nós trabalhamos no terceiro ano, mas você já vai ter uma prévia na aula de hoje. Tranquilo? Dúvidas? Por favor, fiquem à vontade em perguntar. Pessoal, relembrando um pouquinho a nossa última aula, eu falei para vocês que as estruturas básicas de uma célula eucariótica são membrana, citoplasma e o núcleo, que é a nossa aula de hoje. Entretanto, existem células que são procarióticas, como é o caso de bactérias, de árqueas, de cianobactérias. Então, essas células que são procarióticas, elas não têm núcleo. Elas não possuem uma membrana individualizando o núcleo, ok? Elas não têm a famosa carioteca. Então, vocês podem observar aqui uma célula procariota, certo? Uma célula que não tem núcleo de nenhuma forma. Na verdade, não tem nenhuma organela membranosa. Lembra que eu falei isso para vocês? Célula procarionte são as células mais simples que existem. São as menores células que nós conhecemos. Bactérias, árqueas, cianobactérias. Elas vão apresentar apenas membrana, citoplasma e uma estruturazinha chamada ribossomo, que é responsável pela produção, pela síntese de proteína. E, claro, o material genético disperso nesse citoplasma. Então, as células procarióticas são as mais simples que nós conhecemos, e as menores também. Aqui vocês podem observar nessa imagem. Aqui eu tenho outro exemplo de uma célula procariótica, que é uma bactéria. Ó, pessoal, a bactéria ela vai apresentar parede celular, certo? Algumas bactérias apresentam parede celular. Ela vai ter membrana plasmática. Ela vai ter o citoplasma, né? O famoso hialoplasma, que é esse líquido gelatinoso formado de água e proteínas, principalmente. E no hialoplasma, né, que é uma das partes do citoplasma, no hialoplasma você vai ter mergulhado no hialoplasma os ribossomos, que são organelas não membranosas, então eu não posso considerar organela porque não tem membrana. A definição de organela é justamente essa, é uma estrutura com membrana. E observe que nas células procariontes, o material genético, o nosso DNA, o nosso cromossomo, ele fica disperso, ele fica espalhado no citoplasma, no hialoplasma. Tranquilo? Aí eu queria só dizer aqui uma curiosidade para vocês, pessoal. As bactérias, elas possuem DNA cromossomo circular, ok? Tá vendo essa parte, esse cromossomo aqui preto? Então, esse cromossomo preto aqui é um único cromossomo e ele é circular. Se você desenrolar ele aí, você vai ver que ele é circular, beleza? Não tem duas extremidades como o nosso cromossomo. Só que além de ter o cromossomo, né, o material genético cromossomial, nós também temos o plasmídio. Plasmídio também, pessoal, é DNA da bactéria. Ele também é circular, só que ele é um pouco menor do que o cromossomo. O plasmídio está relacionado com a resistência bacteriana. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? É muito comum doenças causadas por bactérias resistentes. Pois bem, a resistência bacteriana a antibióticos, ela ocorre devido ao plasmídio. Então, o plasmídio é um DNA circular pequeno que está relacionado com a resistência das bactérias.
Aqui temos uma bactéria com flagelo, ó. Lembrando que bactéria também apresenta flagelo. Qual é a estrutura que forma os flagelos? Vocês se lembram? O centríolo. O centríolo é uma estrutura que vai formar os cílios e os flagelos. Beleza? Isso em seres eucariontes. Em seres procariontes, como a bactéria, o flagelo aqui ele vai ser formado por uma proteína chamada flagelina. Beleza? Muito bem. Então aqui nós temos outra bactéria. Aqui nós temos uma cianobactéria. Professor, o que é ciano? Ciano, pessoal, é azul. Né? Se ouvir essa palavra ciano é azul. Cianobactérias são algas azuis. Então, olha que coisa louca. Alga azul. Aí aqui tem um detalhe. Muita calma nessa hora. Professor, cianobactéria, você está me dizendo que é uma alga azul. Mas cianobactéria vai ser uma bactéria ou uma alga? São coisas diferentes. Pois bem, pessoal. As cianobactérias são, na verdade, bactérias, não são algas, ok? Por que é que a gente chama ela de algas azuis? Porque elas, assim como as algas, essas bactérias aqui, elas fazem fotossíntese, ok? Então, cianobactéria é uma bactéria que faz fotossíntese. Por isso, ela também é chamada de alga azul, mas ela não é alga. Aí vai ter as mesmas estruturas que eu apresentei para vocês anteriormente. Vai ter parede, vai ter membrana, vai ter o hialoplasma, mergulhado no hialoplasma, os ribossomos, que produzem as proteínas, né? Que não são organelas membranosas. Você vai ter o cromossomo aqui também vai ser circular. Só que aqui tem uma coisinha a mais. Como ela faz fotossíntese, ela vai ter pigmentos fotossintetizantes, pigmentos que vão captar a luz do sol para que ela possa fazer fotossíntese. Aqui uma célula eucariota, certo? Célula eucariota. Ou célula eucariótica. Vocês já viram, pessoal. A célula eucariótica, ela também vai ter membrana, ela também vai ter citoplasma, né? Hialoplasma. E mergulhada no hialoplasma, ela vai ter as organelas membranosas. Lembrando, quais são as organelas membranosas? Deixa eu aqui citar algumas para vocês. Organelas membranosas, né, pessoal? O núcleo é uma organela membranosa. Aí nós temos, encostado do núcleo, o retículo endoplasmático rugoso, encostado no retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso. Aí nós temos o complexo de Golgi, nós temos os lisossomos, temos as mitocôndrias, os plastos, enfim. Existe uma série de organelas que são membranosas. Mas de todas essas organelas que eu falei, nós vamos estudar hoje o núcleo, porque ela é muito importante. Ok? Então vamos estudar o núcleo de uma célula eucariótica. Pronto. Pessoal, quem foi que descobriu o núcleo? Né? Tem um cientista chamado Robert Brown. Tá aí a imagem deles. Certo? Robert Brown, ele descobriu o núcleo, ele é um escocês, em 1833. Então, pessoal, há muito tempo, há mais de 100 anos, nós já sabemos que a célula possui um núcleo. Posição. O núcleo, geralmente, é claro que tem exceção, né, pessoal? Toda regra que se preze tem exceção. Então, posição do núcleo. Geralmente, ele é central, ele fica no centro da célula, mas ele pode ficar também nas extremidades. Isso aí vai variar do tipo de célula que nós estamos trabalhando. Então, geralmente é central, acompanhando o formato da célula, mas isso pode variar de uma para outra. Características. Pronto, pessoal. O núcleo, essa aqui é uma das principais características do núcleo. O núcleo, ele contém o DNA da célula. Aí deixa eu dar aqui um toque para vocês. Se você entender essa aula de hoje, você prestar atenção, se você entender a aula de hoje, se você assistir outras videoaulas, você vai se apaixonar por esse assunto. Do primeiro ano, esse, na minha opinião, é o assunto mais legal que tem. Se você entender. Ok? Porque as coisas começam a fazer sentido na sua cabecinha. Então, vamos lá. Muita atenção. Então, não se esqueça, o núcleo das células eucarióticas, ele guarda, ele armazena o nosso DNA. Beleza? Então, ele tem uma importância muito grande. Por quê, professor? O DNA, pessoal, ele traz os nossos genes, as nossas características. Vocês vão ver já que está
tudo interligado. Já já vou mostrar para vocês. Outra coisa, o núcleo, ele é delimitado pelo envelope nuclear. E deixa eu destacar aqui, ó, envoltório nuclear é a famosa carioteca. Eu posso chamar de envoltório nuclear, envelope nuclear ou carioteca. Ou ainda, se você quiser, membrana nuclear. Pessoal, é 4 nomes para a mesma coisa. Isso tem muito em biologia, você tem que se acostumar. Então, quando eu falar em envoltório nuclear, é o envoltório do núcleo, é a membrana nuclear, beleza? É a carioteca. Então, o núcleo ele é delimitado por uma carioteca e se comunica com o citoplasma através dos poros nucleares. Vocês vão ver já já, pessoal, que o núcleo ele está mergulhado no hialoplasma. Só que ele se comunica com o citoplasma, ele se comunica com o hialoplasma através de poros. O nosso núcleo, pessoal, ele é repleto de poros. Função básicas: regular as reações químicas que ocorrem dentro da célula e armazenar as informações gênicas da célula. Pronto, coração aqui, ó. Coração nesse tópico. Ô, coração lindo, rapaz. Pronto. Pessoal, a função básica da célula do núcleo é essa. O núcleo, eu até fiz uma analogia na nossa última aula. O núcleo é o cérebro da célula. O núcleo, ele controla tudo na célula. Lembra que eu falei para vocês que no nosso corpo ocorrem milhões de reações químicas e essas reações químicas, elas ocorrem com a participação de proteínas. É o nosso famoso metabolismo celular. O que é o metabolismo celular? São reações químicas que ocorrem na célula. Muitas dessas reações químicas, elas ocorrem devido à participação de proteínas. Pois bem, pessoal, quem controla as reações químicas em uma célula é o nosso núcleo. Por quê? Porque dentro do núcleo tem o nosso DNA, tem o nosso material genético. E adivinha o que é que o material genético faz? O nosso material genético, pessoal, de forma resumida, ele forma proteína. Então, pensa comigo. Vamos lá, a célula possui um metabolismo celular. Beleza, professor? A célula faz milhares de reações químicas. Quem é que participa dessas reações químicas? Quem é que comanda essas reações químicas? Professor, proteínas. Essas proteínas são chamadas de enzimas. Elas aceleram as reações químicas. Beleza. E essas enzimas, essas proteínas, elas são fabricadas onde? Elas são fabricadas, pessoal, de forma indireta no núcleo da nossa célula. Porque as proteínas, elas são formadas a partir do nosso DNA. Todas as nossas características, elas são determinadas por proteínas. E essas proteínas, elas foram produzidas a partir do nosso DNA, a partir do nosso genoma. Então, como o núcleo, ele armazena o nosso DNA, então o núcleo, ele armazena todas as nossas características, todas as nossas informações. Então, olha como ele é importante. Pronto. Aí aqui tem um experimentozinho, pessoal, que ele é muito famoso. Inclusive, ele muitas vezes vem em livros do ensino fundamental, que é o experimento de Balbiani. Ocorreu no século XIX. Balbiani, ele pegou aqui uma ameba e ele cortou a ameba. Esse experimento também pode vir, pessoal, com algas. Aí é o mesmo raciocínio. Se vier com algas, você vai ter o mesmo raciocínio. Qual é o raciocínio, professor? Ó, ele pegou aqui uma ameba, que é um protozoário, e ele cortou esse protozoário em 2 partes. Uma parte ficou com o núcleo e a outra parte da ameba ficou sem um núcleo. É claro e evidente, vocês são inteligentes. Quem é que controla tudo? O núcleo. Então, essa parte aqui que ficou sem o núcleo, ela se degenerou. Ela morreu. Não tinha núcleo, quem controla tudo é o núcleo. A outra parte que estava com o núcleo, ela se regenerou e originou um novo indivíduo, ok? Então, olha como o núcleo é importante. Então, o núcleo realmente ele controla todo o metabolismo celular. Uma célula, pessoal,
dificilmente ela vai sobreviver sem um núcleo. É claro que tem exceção, já já eu mostro para vocês. Então, a grande maioria das nossas células, a grande maioria esmagadora das nossas células, possuem núcleo. Beleza? Então, aqui, ó, ele seccionava, né, uma ameba ao microscópio óptico, deixando um fragmento nucleado com o núcleo que continuava vivo e um anucleado que morria. Também transplantou um núcleo no fragmento anucleado que retomava as atividades celulares. Então ele foi além. Então ele pegou a ameba, cortou no meio. Ele observou que a parte que ficou com o núcleo sobreviveu, se regenerou, e a parte que estava sem o núcleo morreu. Aí ele fez outro experimento, ele cortou novamente outra ameba ao meio, aí ele tirou o núcleo da ameba e colocou na parte que estava sem núcleo. Quando ele colocou o núcleo nessa parte que estava sem núcleo, essa parte ela conseguiu se regenerar, ok? Olha que coisa interessante. Ela conseguiu retomar as atividades celulares. Então isso prova que o núcleo realmente está relacionado com todo o metabolismo de uma célula. Resultado. Quais são as conclusões que o Balbiani chegou? O núcleo controla as atividades da célula, isso aí é lógico, não tem para onde correr. Se o núcleo tem o nosso DNA produz as proteínas e tudo quem faz são as proteínas, então o núcleo controla tudo. Outra coisa, o núcleo ele é responsável, pessoal, pelas nossas características hereditárias. Pessoal, é simples o raciocínio. É simples o raciocínio. Núcleo vai produzir proteína. Quem determina as nossas características são as proteínas. Então, é no núcleo que estão as nossas características hereditárias, que são passadas de pai para filho. Beleza? Deixa logo... Pronto, vamos lá. Daqui é o núcleo. Ele é o centro de controle da célula. No núcleo, você vai ter os cromossomos. Já vou explicar isso aqui para vocês. E o núcleo ele ocupa 10% do volume celular total. Então, o núcleo ele é mais ou menos 10% do volume de uma célula. De novo, isso pode variar dependendo da célula. Então, deixa eu fazer aqui o resumo da vida, pessoal. O resumo da vida. Ó, nós temos aqui, ó, DNA. Presta atenção. Dentro do núcleo tem o nosso DNA. Pessoal, o nosso DNA, ele vai produzir uma molécula chamada RNA mensageiro. Então, o DNA produz uma molécula chamada RNA mensageiro. Isso dentro do núcleo. O RNA mensageiro, ele sai do núcleo através desses poros aqui. Olha que núcleo lindo, pessoal. Isso aqui é um núcleo, não é uma célula, não. Olha que núcleo lindo. Observe que ele está repleto de poros nucleares. Então, o RNA mensageiro que é produzido pelo DNA, ele vai sair por esses poros. O nome desse processo aqui é transcrição, certo? Então, a transcrição, ou letra, rapaz. A transcrição é quando o DNA ele produz o RNA mensageiro. Só que o RNA mensageiro, como eu falei para vocês, ele sai do núcleo através dos poros e vai para o citoplasma. No citoplasma, esse RNA mensageiro, ele é mensageiro, ele está levando uma mensagem. Que mensagem, professor? Ele está levando a mensagem para produzir proteínas. Então, o RNA mensageiro no citoplasma, ele vai produzir proteína. Esse processo aqui a gente chama de tradução. Tradução. Pronto, pessoal. Isso aqui é o que ocorre na grande maioria dos seres vivos. Pronto. Aí pensa comigo, ó. Pensa comigo. A célula possui um metabolismo celular. Ela tem milhões de reações químicas no seu interior. As proteínas determinam as nossas características e controlam o metabolismo celular. Então, indiretamente, quem é que controla tudo indiretamente? O nosso DNA. Ok? Então, aqui mais uma vez para que você entenda.
a célula possui um metabolismo celular, ela faz reações químicas. Quem controla essas reações químicas, muitas vezes são proteínas. As nossas características, cor do olho, cor da pele, tipo de sangue, tudo, as nossas características são determinadas por proteínas. Então, tu conclui que, indiretamente, como tudo é controlado pelas proteínas, indiretamente, quem controla tudo é o nosso DNA. E onde é que está o nosso DNA? No núcleo da célula. Professor, por quê? Aí você é um menino inteligente, você deve ter se perguntado, por que, professor, que o DNA, ele não produz logo direto proteína? Por quê, professor? Porque o DNA, pessoal, é uma molécula muito grande. O nosso DNA, se você pegar o DNA de uma célula, pega o DNA de uma célula sua, e você esticar, você vai ter 1 metro de comprimento. De 1 a 2 metros de comprimento. Então, isso em uma célula. Agora, se você pegar todo o seu DNA e esticar, colocar um ao lado do outro, dá para você ir da Terra até Plutão. Então, olha como o nosso material genético ele é grande. Ele é imenso. Então, o DNA ele não consegue sair do núcleo por esses poros aí. Então, o DNA ele transforma, ele tem lá todas as nossas características, ele tem a receita para produzir todas as nossas proteínas. Aí, quando o seu corpo está precisando de uma proteína, ele copia um pedacinho ali, chamado gene, produz o RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vai lá para o citoplasma e produz a proteína. Beleza? Isso aqui é síntese, que louco, é louco mesmo. Isso aqui é síntese de proteína. É uma aulazinha que talvez nós vamos ter mais para frente. Beleza? Muito bem. Então aqui, ó, o núcleo ele vai ter formato variável, vai depender da célula. Normalmente ele é arredondado, mas ele pode ser também ovoide, né? Ele pode ser alongado. O ovo, se você pegar o ovo de uma célula, né? Tem gente que gosta de ovo. Se você cozinhar o ovo de uma galinha, cozinha o ovo de uma galinha. Pessoal, a gema é o núcleo, acredita? A gema do ovo de uma galinha é o núcleo daquela célula. E ele é o quê? Arredondado, né? Em geral, a célula possui um núcleo. Normalmente, cada célula vai ter um núcleo. Porém, há exceções. Há células que podem ser multinucleadas. Pessoal, ó, tu pode ter célula. Normalmente, a célula tem um núcleo, mas tu pode ter célula sem núcleo, tu pode ter célula com 2 núcleos e tu pode ter célula com vários núcleos, multinucleada. Já vou mostrar para vocês no próximo slide. Componentes do núcleo, ó, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Do que o núcleo é formado? Ó, envoltório nuclear ou envelope nuclear ou membrana nuclear ou ainda carioteca. Tudo a mesma coisa. É o envoltório que circunda o núcleo. O núcleo ele também é formado, pessoal, pela cromatina. A cromatina, para quem não sabe o que é o nosso querido DNA. Nós temos também um nucleolo. Já vou falar para vocês qual é a função do nucleolo. O nucleolo, pessoal, quando você olha uma célula ao microscópio, dá a impressão que dentro do núcleo tem outro núcleo. Então, esse núcleo que está dentro do núcleo é o nucleolo. Ele é feito de DNA, mas principalmente RNA ribossômico e proteína. Então, o nosso nucleolo ele é feito principalmente de RNA ribossômico e proteína. Tem um pouco de DNA. E aí, professor? Ora, mas rapaz, pessoal, se o nosso nucleolo, que está lá no núcleo da nossa célula, ele é feito de RNA ribossômico e de proteína, tu sabe o que ele vai produzir? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês colocarem no chat. Coloca aí no chat aí, pessoal. Qual é a estrutura que está presente em todas as células, em todas, procarióticas e eucarióticas? Qual é a estrutura? Tirando a membrana e o citoplasma. Qual é a estrutura que está presente em todas as células, que não é organela? Qual é, pessoal? Ribossomo, exatamente, Luiz Felipe. Então, olha como as coisas estão se encaixando, pessoal. Olha como as coisas estão se encaixando. O nucleolo,
Ele é feito de um pouco de DNA, muito RNA ribossômico e proteína. Então, este abençoado aqui, ele vai produzir os nossos ribossomos. Olha aí que legal. Então, agora você já sabe qual é a função do núcleo. A principal função dele é produzir os ribossomos. Aí nós temos aqui também a matriz nuclear. Aí aqui, pessoal, existe uma controvérsia entre os autores. Alguns dizem que existem matriz nuclear e outros dizem que não existem. Que ela é resultado do processo de fixação quando você vai observar a célula. Mas, em poucas palavras, a matriz nuclear, ela daria suporte para a nossa cromatina. Então, quem suportar no núcleo, quem ali suportaria, daria sustentação para a cromatina, seria a matriz nuclear. E esse aqui sim é importante, ó. Nucleoplasma. Aí tem vários nomes, pessoal. Nucleoplasma, eu posso chamar também de suco nuclear. Se vier suco nuclear, você já sabe. E você pode chamar ainda de cariolinfa. Assim, pessoal, é algo que me incomoda. Eu amo biologia, certo? De verdade, gosto muito de biologia. Acho que vocês já devem ter percebido isso. Mas na biologia você tem 3, 4 nomes para a mesma coisa. Às vezes a gente acaba se confundindo. Então, ó, o nucleoplasma, o suco nuclear ou ainda cariolinfa é o líquido que fica dentro do núcleo. Então, do mesmo jeito que a célula tem um líquido, né, tem um citoplasma, do mesmo jeito que a célula tem um citoplasma, dentro do núcleo também tem um líquidozinho chamado nucleoplasma, ou suco nuclear, ou cariolinfa. Ele é feito principalmente de água e proteínas, igual o nosso citoplasma, beleza? Vamos lá. Pronto. Olha aqui, pessoal, em relação aos núcleos, ó. Observe que o núcleo ele pode ter vários formatos. Olha aqui uma célula da glândula da seda de mariposa. É uma célula da glândula da seda de mariposa. Olha o jeito desse núcleo aqui, ó. Agora observe o neutrófilo aqui, que é um glóbulo branco, ó. O núcleo com outro formato completamente diferente. Normalmente, qual é o formato do núcleo? Ele é arredondado, né? Ou oval, mas ele pode vir em vários formatos. Agora, preste atenção nisso aqui, menino feio. Vamos lá, preste atenção nisso aqui, ó. Pessoal, quantidade de núcleos. Normalmente a célula só tem um. A célula só vai ter um núcleo, normalmente. Porém, ó, observe aqui, essa célula. Glóbulo vermelho. As nossas hemácias. Pessoal, as hemácias dos mamíferos. Cuidado, não é toda a hemácia, não. Se tu pegar a hemácia de uma ave, a hemácia de uma ave, de um pássaro, vai ter núcleo. A hemácia de um pássaro tem núcleo. As nossas hemácias, que nós somos mamíferos, não tem núcleo. Certo? E aí, professor, como é que pode um negócio desse, pessoal? Mas isso é de propósito. Por que as nossas hemácias não têm núcleo? Aí você teria que saber qual é a função da hemácia. A função das nossas hemácias, dos nossos glóbulos vermelhos, é carregar gases. Então, foi uma adaptação. A célula perdeu o núcleo para poder carregar mais gases. Ok? É uma adaptação. Então, toda célula tem núcleo? Não. Existe exceção. As hemácias dos mamíferos não possuem núcleo. Foi uma adaptação para que ela pudesse carregar mais oxigênio e gás carbônico. Tranquilo? Tem seres que têm 2 núcleos, ó. É o caso aqui, por exemplo, de um protozoário chamado paramécio. O paramécio ele tem um macronúcleo e o micronúcleo. O macronúcleo de um paramécio está relacionado com a nutrição dele e a sua capacidade de se regenerar. Já o micronúcleo está relacionado com a sua reprodução. Então, são 2 núcleos. E tu tem ainda uma célula, olha aqui, ó, célula do músculo estriado esquelético. É uma célula, pessoal, com vários núcleos. Olha aqui, ó, azulzinho, vários núcleos. Por que isso aqui aconteceu, professor? Porque aqui tu teve um processo de fusão das células. Aqui tu tinha várias células, elas se fundiram, consequentemente, a célula resultante ela passou a ter vários núcleos, ok?
Então, eu posso ter, normalmente, a célula tem um núcleo, mas eu posso ter célula anucleada, como as hemácias, eu posso ter célula com 2 núcleos, como os protozoários, paramécio, e eu posso ter células multinucleadas, como as células do nosso músculo, do nosso tecido muscular estriado esquelético. Show de bola. Matheus, se o núcleo grande morresse, conseguiria sobreviver com esse micronúcleo? Não. Os dois são importantes para a vida do protozoário aí. Vamos lá, pessoal. Núcleo interfásico. Tudo é núcleo hoje, né? Vamos lá. Tem um detalhe. Próximas aulas, nós vamos estudar a divisão celular. Deixa eu colocar aqui. DC, divisão celular, ou letra. Divisão celular. Pessoal, existem 2 momentos no que se refere à célula na divisão celular. A célula, ela se encontra, a maior parte do tempo, pessoal, em interfase. Ô, professor, ô, esculhambação. Então, digamos que um dia tenha 24 horas. Dessas 24 horas, 23 horas, a célula fica em interfase. Então, quando a célula está em interfase, eu chamo o núcleo de núcleo interfásico. Professor, e o que significa dizer que a célula está em interfase? Significa que ela não está se dividindo, ela está se preparando para dividir. A célula, se o dia tem 24 horas, ela passa 23 horas se preparando para se dividir e em 1 hora ela se divide. Divisão celular. Então, a interfase é o período que antecede a divisão celular. É o período que a célula se prepara para se dividir. Ok? Então, núcleo interfásico é o núcleo da célula no intervalo entre 2 divisões celulares. Porque assim, tu tem interfase, divisão celular. Depois, interfase, divisão celular. Interfase, divisão celular. E assim por diante. É um processo contínuo. As nossas células, elas se multiplicam o tempo todo. Beleza? É claro que o tempo ele vai variar, pessoal. Tem células do nosso corpo que se regeneram a cada 3 dias. Tem células do nosso corpo que se regeneram a cada 3 meses. Então, isso aí varia muito. Tem células do nosso corpo que não se regeneram. Professor, qual é a célula que se regenera a cada 3 dias? As células do nosso intestino. As células do nosso estômago, melhor dizendo. Então, se você pegar uma célula do seu estômago, a cada 3 dias ela se renova, ela se divide. Você pegar uma célula da sua pele, a cada 3 meses. O professor quer dizer que a cada 3 meses eu troco de pele? Exatamente. A cada 3 meses, todas as suas células vão se renovando. E células como o nosso neurônio, pessoal, elas não têm a capacidade, elas não são especializadas, elas são muito especializadas, aliás. Como elas são muito especializadas, elas não conseguem se renovar, elas não conseguem se dividir. Ok? Muito bem. Então aqui, no núcleo interfásico, quando a célula está se preparando para se dividir, o núcleo ele vai ter isso aqui, envoltório nuclear, a famosa carioteca, envelope nuclear, né? Ou membrana nuclear, cromatina, que é o nosso DNA, nucleolo, que é feito de DNA, RNA ribossômico e proteína e vai produzir os nossos ribossomos, e a cariolinfa, que a gente também pode chamar de suco nuclear ou nucleoplasma. Lembra? É a parte líquida do interior do núcleo. O núcleo mitótico tem a ver com divisão celular. Então é quando a célula está se dividindo. Pessoal, quando a célula se divide, presta atenção, quando a célula se divide, o núcleo desaparece. Tudo isso aqui vai desaparecer, Tudo isso aqui desaparece. Então, se eu quero estudar o núcleo, em que fase eu devo olhar o núcleo? Eu vou olhar o núcleo na fase interfásica, que é quando ele está bonitinho. Lá na divisão celular, o núcleo vai desaparecer. Então, o núcleo mitótico é o núcleo durante a mitose ou a meiose. É formado pelos cromossomos.
todo o resto vai desaparecer. A carioteca desaparece, o núcleo desaparece, a cariolinfa desaparece, vai ficar só o nosso DNA. Porque o DNA não pode desaparecer, pelo amor de Deus, né? Só pele, certo? A gente troca de pele, sim. Na verdade, não é que a gente troca de pele, não. A gente troca as células da nossa pele. Beleza? Dura mais ou menos aí 3 meses. Vamos lá, continuando aqui. Vamos lá, começando, pessoal. Envoltório nuclear. Eu vou falar aqui agora de quem? Eu vou falar da carioteca, da membrana do núcleo, do envoltório nuclear. Pessoal, curiosidade. Pessoal, a carioteca das células do núcleo, certo? A carioteca do núcleo, perdão, a carioteca do núcleo, a membrana nuclear, ela tem duas membranas, membrana dupla. Então isso aqui é importante, pode cair na prova. Não se esqueça. O núcleo, ele possui uma membrana nuclear. Essa membrana nuclear, ela é dupla. Ela é formada, pessoal, do mesmo material que forma a nossa membrana plasmática, de fosfolipídios e proteínas. Então, tu vai ter aqui, ó. Ei, consegui desenhar. Tu vai ter aqui, ó. A nossa membrana não é uma bicamada fosfolipídica? Tu vai ter duas membranas. A nossa carioteca é formada por duas membranas, membrana dupla, né? Uma em cima da outra. Essa cisterna perinuclear é o espaço entre as duas membranas. Então, a carioteca vai ter duas membranas, uma sobre a outra. O espaço que está entre essas duas membranas, a gente chama de cisterna perinuclear. Possui poro, já falei para vocês. O poro, pessoal, ele serve para quê? O poro ele serve para fazer a comunicação entre o núcleo e o citoplasma. Ele permite a saída e a entrada de substâncias. Só que tem um detalhe. Pessoal, nos poros, olha aqui, ó, um exemplo de um poro. Nos poros, tu tem proteínas que selecionam as substâncias que entram e que saem. Então, na carioteca, tu tem vários poros. Esses poros fazem a comunicação com o citoplasma. Entretanto, esses poros, eles vão selecionar o que vai entrar e o que vai sair. Beleza? Inclusive, existe uma espécie de sinalizador. Então, uma molécula chega num polo, ela apresenta o sinalizador, o poro vai deixar ela sair ou não. O envoltório, no caso a carioteca, ele é impermeável a íons e moléculas. Então, observe que realmente a carioteca ela não deixa passar tudo, né? O nosso envoltório nuclear, a membrana nuclear não deixa passar tudo. Ela seleciona algumas coisas que vão passar. Beleza? Aqui outro exemplo, né? Os poros deixam passar livre. Os poros deixam passagem livre para moléculas pequenas. Moléculas maiores devem ter um sinal reconhecido por proteínas dos poros, que aumenta a sua abertura. Estou dizendo. Então, as moléculas pequenas, elas passam com facilidade. Uma molécula maior, pessoal, tem que ter um sinal de reconhecedor. Aí, se reconhecer as proteínas que estão nos poros, aumenta o poro, aí a molécula maior consegue entrar ou sair. Lembrando que isso gasta energia, o transporte ativo. Cada poro é rodeado de proteínas que controlam sua abertura. É o complexo de poro. O número de poros é proporcional à atividade da célula. Pode variar. Então, os poros de um núcleo, pessoal, vai depender muito do tipo de núcleo que você tem. Então, uma célula que tem uma atividade metabólica muito intensa, provavelmente o núcleo dessa célula vai ter muitos poros. Se for uma célula com metabolismo mais lento, a quantidade de poros vai diminuir. Envoltório fica mais fácil, né? Membrana fica mais fácil. Membrana nuclear, membrana do núcleo. É porque eu fico falando todos os nomes, pessoal, para que você se lembre que tem mais de um nome, porque às vezes você está lendo e aí você acaba não associando. Ó, ainda o envoltório nuclear. Ausente nas células procariontes, evidentemente, pessoal, célula procarionte não tem membrana nuclear, consequentemente não vai ter núcleo. O material genético fica disperso no citoplasma. É formado por duas membranas, como eu falei para vocês, ó, duas membranas.
sendo a externa parte do retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso ele fica colado no núcleo, na membrana externa do núcleo. A membrana do lado do citoplasma, a de dentro, tem ribossomos a ela ligados. A membrana do lado nuclear repousa sobre a lâmina nuclear, que é o citoesqueleto, ó, fica sobre o citoesqueleto do núcleo, que é feito de filamentos intermediários. Entre as duas membranas há um espaço, cisternas perinuclear, o espaço entre as duas membranas, cisterna perinuclear. Pessoal, os slides aqui estão show. Passei a noite fazendo esses slides, mas realmente eles ficaram muito bons, muito resumidos. Ó, poros circulares comunicam o núcleo com o citoplasma. Muito bom. Aqui, ó, ainda sobre a carioteca, a membrana do núcleo, o envoltório nuclear, como vocês preferem. Pode ser também envelope, viu? Envelope nuclear. O envoltório nuclear tem duas membranas, a externa com ribossomos e ligada ao retículo endoplasmático rugoso. Aí tá aqui a imagem ao lado, ó. Em branco, a cisterna perinuclear. Tá vendo aqui, ó, esse espaçozinho em branco aqui, ó? Tu tem aqui a membrana externa, a membrana interna, e aqui no meio, esse espaçozinho que tá de branco, ó, isso aí é a membrana perinuclear. A membrana do lado nuclear, com a lâmina nuclear, a gente chama de heterocromatina aderida. Tem mais heterocromatina aderida. Observar os poros do envoltório. Áreas claras do núcleo, eucromatina, ativa geneticamente. Áreas escuras, heterocromatina, inativa geneticamente. E nucleolo no centro, produtor dos ribossomos. Está aqui o nucleolo, pessoal. Não sei se vocês estão dando para ver. Ó. O nucleolo, ele vai produzir os ribossomos. Beleza? Aí aqui, ó. Observe essa imagem aqui. Essa imagem também é muito bacana. Ela é muito didática. Vocês estão vendo que tem uma partezinha mais escura. Estão vendo aqui, ó? Olha aqui, deixa eu marcar para vocês, ó. Tem umas partezinhas que estão mais escuras. Estão vendo? Essa parte que está mais escura, pessoal, a gente chama de heterocromatina. Essas partes que estão mais claras, ó, aqui, essa parte aqui que está mais clara, essa parte aqui interna mais clara, a gente chama de eucromatina. Vocês têm que saber a diferença disso aqui, pelo amor de Deus. Ok? Eucromatina e heterocromatina. Pessoal, vamos lá. Deixa eu aproveitar logo esse slide para fazer isso. Ó. Cromatina. Vou falar muito desse nome hoje, cromatina. Cromatina e cromossomo. Cromatina e cromossomo. A cromatina, ela pode ser de dois tipos. A cromatina, ela pode ser eucromatina e heterocromatina. Pronto, pessoal. Presta atenção. O que é que tem dentro do nosso núcleo? Dentro do nosso núcleo tem DNA. Aí lembra que eu falei para vocês que o DNA, ele apresenta fita dupla, ele tem um formato helicoidal. Lembra disso? Fita dupla, formato helicoidal. O nosso DNA ele é formado por nucleotídeos, né? Tem lá as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. Aí o que acontece? O nosso DNA, pessoal, ele é muito fininho, muito mesmo. Então, para não se quebrar, o que é que ele faz? Ele se enrola. Então, o nosso DNA, ele se enrola em proteínas. Lembra que eu falei no primeiro dia de aula? Tudo é proteína, negadinho. Tudo é proteína. Então, o nosso DNA, ele se enrola em proteínas chamadas histonas. Tem algumas proteínas chamadas histonas, certo? Quando o nosso DNA ele se enrola nessas proteínas chamadas histonas, ele recebe o nome de cromatina. Então, o que é a cromatina? A cromatina é o nosso DNA enrolado em proteínas histonas. Beleza? Beleza. Se tu pegar essa cromatina e enrolar ainda mais, enrolar muito mesmo, o que a gente chama em biologia de condensar, tu vai ter o cromossomo.
Então, o que é a cromatina? É o nosso DNA enrolado em proteínas histonas. O que é o cromossomo? O cromossomo é a nossa cromatina enrolada ainda mais condensada, mais compactada. Professor, e qual é a diferença entre eucromatina e heterocromatina? Pessoal, a eucromatina, ela é mais, como é que eu poderia dizer? Ela é mais aberta. A eucromatina ela é mais aberta. Ela vai apresentar os genes ativos. A nossa eucromatina, lembrando, cromatina tem o nosso DNA. Então, o nosso DNA ativo, que tem os genes ativos que vão produzir as nossas proteínas, é a eucromatina. Ela não está muito condensada, entendeu? Ela está enrolada nas histonas, mas não muito. Já a heterocromatina, ela se enrola muito nas histonas, consequentemente, ela vai ter os nossos genes que são inativos. A gente chama até de DNA lixo, porque eles não produzem proteínas, mas eles são muito importantes. Eles não produzem proteínas, mas são importantes. Beleza? Então é basicamente isso. Não se esqueça desse detalhe. Olha aqui, ó. Cromatina. Reforçando. É um material de aspecto filamentoso constituído de DNA e proteínas chamadas histonas. O núcleo, o número de filamentos é constante para cada espécie, o mesmo de cromossomos. Então pensa comigo, pessoal, ó. A nossa cromatina, ela, aliás, o nosso DNA, ele se enrola nas proteínas histonas, forma a nossa cromatina. Se uma espécie e a cromatina não vai se enrolar e originar os cromossomos, pensa comigo. Se uma espécie tem 20 cromatina, quantos cromossomos ela vai ter? 20 também. A diferença é que vai estar mais enrolado. Se uma espécie tem 10 cromatinas, 10 moléculas de DNA, quantos cromossomos ela vai ter? 10 também. A diferença, pessoal, é só a questão do enovelamento, da compactação. A diferença é só essa. Beleza? No caso da espécie humana, nós temos 46 cromossomos. Vocês sabem disso, né? Cada uma das suas células tem 46 cromossomos. 23 veio do seu pai, 23 veio da sua mãe. A única exceção são os nossos gametas. O óvulo, o ovócito 2 das meninas, né? O óvulo, que vai ter metade dos cromossomos 23. E o espermatozoide dos meninos, que também vai ter metade dos cromossomos, 23. Professor, peraí. Você está me dizendo que todas as células do meu corpo, possuem 46 cromossomos. Certo. Exceto os seus gametas. Se você é menino, o seu espermatozoide só vai ter 23, metade. Se você é menina, o seu óvulo, o ovócito 2, também só vai ter metade, 23. Por quê, professor? Aí, ó, essas células que têm 46 cromossomos, que são todas as células do seu corpo, exceto os gametas, a gente chama de células somáticas. Células somáticas. As células que possuem 23 cromossomos, a gente chama de células sexuais, ou cromossomos. Por quê, professor? Porque o nosso espermatozoide e o óvulo só tem 23. Porque eles vão se unir na fecundação, pessoal. Quando eles se unem na fecundação, 23 com 23... 46. Aí você vai originar o que a gente chama de célula ovo-zigoto. Esse zigoto começa a se dividir e originar o seu corpo. Originar o feto, enfim, o bebê. Beleza? Professor, como é que as nossas células se dividem? Isso eu vou explicar na próxima aula, mas vamos lá. Todas as células do seu corpo se dividem por mitose. Mitose, uma célula se divide em duas exatamente iguais. Então, uma célula de 46 se divide em duas células também de 46. Todas as células acontece isso, exceto os gametas. Os gametas não sofrem mitose, eles sofrem meiose. Por isso que eles vão ter só a metade dos cromossomos. Ó, meiose, só metade dos cromossomos. Beleza? Na meiose, uma célula ela vai se dividir em 4, com metade dos cromossomos. Ao invés de ter 46, vai ter só 23, beleza? Depois eu explico isso aqui com mais calma para vocês. Ó, na mitose, aumentam sua condensação, tornando-se na forma de cromossomos visíveis. Isso aqui é importante, pessoal. Função da cromatina. Tem o nosso DNA, então contém as informações gênicas, né? Tem o nosso DNA, cromatina. Pessoal, isso aqui é muito importante.
na fase interfásica, lembra lá quando a célula está se preparando para se dividir? Na fase interfásica, tu tem cromatina. Quando começa a divisão celular, a cromatina, certo? Quando começa a divisão celular, a cromatina se transforma em cromossomo. Por quê, professor? Por que a cromatina, quando a célula começa a se dividir, se transforma em cromossomo? Porque a cromatina, mesmo estando compactada, ela é muito fininha, pessoal. Então ela se enrola ainda mais para ficar mais condensado, se transforma em cromossomo. Porque os cromossomos eles vão ser separados. Imagine se durante a divisão celular o cromossomo se quebrar ou tu perder algum pedaço do cromossomo, não é legal, né? Então por isso que a cromatina ela se enrola ainda mais para formar os cromossomos. Aqui, cromatina. DNA, uma molécula para cada filamento de cromatina. Então, cada cromatina é formada por uma molécula de DNA. Proteínas, histonas, proteínas básicas que mantêm a estrutura do DNA, que é uma molécula muito comprida, né? O DNA, como eu falei para vocês, olha aqui como é que eles estão organizados, ó, pessoal. Tá aqui o DNA, essa partezinha de roxo, e essa bolinha que vocês estão vendo, isso aí são as histonas. Então o DNA ele se enrola nas histonas, vai se compactando. Olha aqui, ó, molécula de DNA. E aqui você tem 8 histonas. Essas estruturas com 8 histonas enroladas no nosso DNA, a gente chama de nucleossomo. Nucleossomo. O que é nucleossomo? Nucleossomo é um conjunto de 8 histonas enroladas com o nosso DNA. Aqui, mais uma vez, ó, cromatina. Tu tem aqui o DNA, dupla hélice, ó. DNA. Esse DNA ele vai se enrolar com as histonas, ó, o DNA ele se enrola com as proteínas histonas. Um grupo de 8 histonas enroladas no DNA, a gente tem o nucleossomo. Essas histonas que estão enroladas com o DNA, elas se enrolam ainda mais e formar a nossa cromatina. Isso aqui na fase interfásica. Quando a célula começa a se dividir, ó, observe que esse filamento ele é muito fininho. Então, quando a célula vai se dividir, para evitar que a cromatina se quebre, para evitar que se perca pedaço no processo da divisão, porque os cromossomos eles também vão ser divididos. Aí o que acontece? A cromatina se enrola ainda mais e forma os cromossomos. Então, o DNA se enrola em proteínas histonas, forma a cromatina. A cromatina, lá na divisão celular, vai se condensar ainda mais e formar os cromossomos. Aí aqui, pessoal, mais uma vez. Muito bacana, né? Ó, a cromatina tem 2 tipos. Eucromatina, presta atenção, mais uma vez, ó, eu é verdadeiro. Então, é aquela cromatina que tem o DNA ativo. É aquela cromatina que tem o DNA que vai produzir proteína. É a cromatina com aspecto claro ao microscópio. Lembra lá da imagem, ó? A cromatina com aspecto claro. Menos condensada. Por isso que ela tem um aspecto claro, porque ela está menos enroladinha. Como ela está menos enroladinha, é mais fácil de ler. Então, é geneticamente ativa. Produz muito RNA mensageiro. Lembra lá que eu mostrei para vocês? DNA produz RNA mensageiro, que produz proteína. A heterocromatina, hétero é diferente, é a cromatina com aspecto escuro, porque ela está mais enrolada. Como ela está mais enrolada, é difícil de fazer a leitura. Então, os genes que estão nela vão ser inativos. Há 2 tipos, a constitutiva e a facultativa. Isso aqui eu vou estar no slide, a diferença entre elas eu vou deixar para vocês lerem depois. Beleza? Nucleolo. O nucleolo, pessoal, é o núcleo do núcleo, né? Pelo amor de Deus, não vamos dizer isso, não. O professor de biologia disse que o nucleolo é o núcleo do núcleo. Não. O nucleolo, olhando ao microscópio, dá a impressão que é o núcleo do núcleo, mas não é isso, não. O nucleolo ele é feito de DNA, de RNA ribossômico e de proteínas. Ele vai produzir os nossos ribossomos. Ó, o nucleolo ele tem aspecto glânulo, ele parece um glânulozinho, mas não é limitado por membrana. É o centro de produção dos ribossomos. O DNA do nucleolo, olha como eu disse que ele tinha DNA, possui a região organizadora de nucleolo. Origina os RNAs ribossômicos que são conjugados com proteínas vindas do citoplasma. As subunidades dos ribossomos ficam no nucleolo até serem enviadas ao citoplasma. Então, ele vai produzir os ribossomos que vão ser enviados para o citoplasma.
Matriz nuclear, ó, estrutura fibrilar. Então, é uma espécie de fibra, é uma espécie de esqueleto, fornece um esqueleto para apoiar os cromossomos, pessoal. Olha aqui, voltando, cadê? Pronto. Os cromossomos, eles estão aqui dentro do núcleo, né? Aí o que acontece? A matriz nuclear é uma espécie de fibra, de rede, que vai suportar os nossos cromossomos. Aí, como eu falei para vocês, ó, alguns pesquisadores acreditam que a matriz é uma estrutura artificial. Alguns dizem que ela não existe. Beleza? Nucleoplasma é um material com aspecto gelatinoso que preenche o núcleo. Ele é feito principalmente de água e proteínas, formado de proteínas, nucleotídeos, RNAs nascentes. Todas as moléculas residentes têm um sinal de localização nuclear. É como eu falei, pessoal. Toda molécula que está dentro do núcleo, né, ou seja, que está submersa no nucleoplasma, na cariolinfa, toda molécula tem um sinalzinho de localização para poder entrar ou sair através dos poros. Nucleoplasma, fluido rico em moléculas orgânicas que constitui o conteúdo fundamental do núcleo de uma célula. Cromossomo. Pessoal, como eu já falei para vocês, os cromossomos, eles nada mais são do que o nosso DNA, né? Você tem o DNA se enrola em proteínas histonas, vai formar a cromatina se enrola ainda mais, forma os nossos DNAs, os nossos cromossomos, beleza? Ó, nas células que vão iniciar mitose ou meiose, a divisão celular, cada filamento de cromatina se enrola, tornando-se visível em cromossomos, que atinge a condensação máxima durante a metáfase. Metáfase é uma fase da divisão celular. É quando você consegue ver melhor os cromossomos, porque ele está bem enroladinho, bem condensado. Durante essa etapa, pode-se contar os cromossomos da célula. Pessoal, é possível contar os cromossomos da célula através de uma estrutura chamada cariótipo. Então, já eu mostro para vocês. Estrutura dos cromossomos, ó. O cromossomo apresenta a unidade estrutural filamentosa de DNA que se apresenta em forma de espiral, sendo envolvido por uma substância proteica denominada matriz. Todo cromossomo funcional apresenta as seguintes estruturas durante a metáfase, ó. Isso aqui é o que o cromossomo vai ter durante a metáfase, que é a fase da divisão celular, que você consegue ver ele melhor. Isso aí já caiu em prova. Em que fase da divisão celular eu consigo ver melhor o cromossomo? Na metáfase, fase do meio. Então, ó, os cromossomos vão ter cromátides, constrição primária ou centrômero, constrição secundária, telômeros e região satélite. Vamos lá. Aí aqui, pessoal, tem a definição de cada um. Por causa do tempo, eu vou dar uma agilizada, certo? Deixa eu pegar aqui. Pronto, pega aqui a imagem, fica mais fácil, ó. Então aqui você tem, ó, os braços do cromossomo, certo? Os braços do cromossomo. Aqui você tem o centrômero. Pessoal, vai ser nessa região aqui, nessa região do centrômero, tem uma outra estrutura chamada cinetecoro. O cinetecoro é uma proteína que vai ser utilizada na divisão celular. Então, quando a célula vai se dividir, as fibras do fuso vão se conectar ao centrômero e arranca essas duas perninhas e vai uma para cada lado. Divisão celular, eu expliquei na próxima aula para vocês, beleza? Então, o centrômero está relacionado com a divisão celular. Tu tem aqui os braços, que tem isso aqui tudo é DNA, ó. Tudo é DNA. Tu tem aqui, isso aqui é uma constrição, ó. Constrição primária. O centrômero é uma partezinha que está mais compactada. Então, aqui tu tem o quê? Heterocromatina. Nos braços, tu tem eucromatina. Aqui no centrômero e na constrição secundária, tu tem heterocromatina. É o DNA que não vai ser líder, que é o DNA inativo, o genes inativo. Porque ele está bem compactado, fica difícil de ler. Aqui nesse satélite aqui, pessoal, região satélite, isso aqui é muito importante. Sabe o que essa região satélite vai produzir? Essa região satélite, ela produz, ó, isso aqui, ó, presta atenção, isso aqui é DNA. Então, olha como tudo depende do DNA. Essa região satélite vai produzir o nucleolo.
O nucleolo, vocês já sabem, produz os nossos ribossomos. Então, de forma indireta, quem é que produz os ribossomos? O nosso DNA. Então, lá nos nossos cromossomos tem uma região chamada satélite. Essa região satélite, ela produz o nosso nucleolo vai produzir os ribossomos. Aí aqui tem os tipos de cromossomo, pessoal. Isso aqui também às vezes cai em prova. É chato, mas cai. Ó, deixa eu ver se tem aqui outro. Tem, tá aqui. Aqui tu tem o braço, os braços do cromossomo, o centrômero, né? A região constrita primária, né? De constrição primária. Aí tu tem aqui, ó. Quando o centrômero fica bem no meio, o centrômero tá bem no meio, eu chamo esse cromossomo de metacêntrico, meta de metade. Quando o centrômero ele fica um pouquinho acima do meio, eu chamo ele de submetacêntrico. Um pouquinho acima do meio. Quando o centrômero fica em uma das extremidades, né? Ele fica próximo a uma das extremidades do cromossomo, eu chamo ele de acocêntrico. E quando o centrômero fica na ponta do cromossomo, eu chamo ele de telocêntrico. Então, esses nomezinhos você tem que saber também. Aqui tem mais alguma coisa? Vamos lá. Quase terminando. Olha que quadro bacana, pessoal. Ó, número de cromossomos. O número de cromossomos ele varia de espécie para espécie. Isso é evidente. Cada ser vivo vai ter um número de cromossomos diferente. Tem uma quantidade de DNA diferente. Professor, o número de cromossomos está relacionado com a evolução. Um indivíduo que tem mais cromossomo ele vai ser mais evoluído. É até errado você dizer que um ser é mais evoluído do que o outro. Mas aqui para que você entenda. Um ser que tem mais cromossomo, ele é mais complexo do que o que tem menos cromossomo. Vocês vão ver que não. Ó, o ser humano, nós temos 46 cromossomos. Um macaco ele é menos complexo do que o homem. E o macaco ele tem 48. Ele tem 2 cromossomos a mais do que a gente. O rato, ó, camundongo, 40 cromossomos. O gato doméstico, gatinho, 38. O gorila, 48. O feijão, 22. Você pegar um cavalo tem 64 cromossomos. Então, observem que o número de cromossomos ele não está relacionado, pessoal, com a complexidade do ser. Beleza? Agora sim, o cariótipo. Ó. É só imagem agora, pessoal. Estamos terminando. Pessoal, cariótipo. Conjunto de cromossomos típicos de cada espécie, com número e morfologia dos cromossomos característicos de cada espécie. Pessoal, deixa eu logo explicar aqui uma coisinha para vocês. Ó. Olha para cá. Aqui. Meus amores, cuidado com isso aqui. É um dos principais pontos da nossa aula. Cuidado com isso aqui. A aula hoje, pelo que eu estou vendo, pela primeira vez, vai até 9h30. Ó, cuidado com isso aqui. Os alunos confundem demais. Pessoal, aqui, ó, presta atenção. Aqui eu tenho 2 cromossomos. Eles são simples, pessoal. O cromossomo é só um pauzinho. O cromossomo é só um pauzinho. Então aqui tu tem 2 cromossomos simples. Se tu tem 2 cromossomos, tu tem 2 moléculas de DNA. Certo? Professor, e esse X? Todo canto que eu olho, todo livro só tem esse negócio desse X aí. Que negócio é esse? Ah, menino. Aí agora tu vai usar um pouquinho a tua cabeça. A célula não se divide. Pessoal, uma célula que tem 46 cromossomos, ela se divide em 2 células também de 46. Aí o menino fica, professor, como é que pode? Como é que uma célula que tem 46 cromossomos origina 2, cada uma com 46? Por causa disso aqui que eu vou explicar para vocês. Ó, lembra da intérfase? A intérfase é o período entre 2 divisões celulares. Na intérfase, a célula se prepara para a divisão celular. Na intérfase, pessoal,
A célula, ela é malandra. A célula, ela duplica o número de moléculas de DNA. Então aqui, ó, olha para cá. O DNA ele vai ser replicado, duplicado. Então, ao invés de ter um pauzinho, tu vai ter dois aqui, ó. Ao invés de ter um, tu tem dois. Então, isso ocorre na intérfase. Na intérfase, a célula se prepara, ela duplica o seu DNA para poder se dividir. Então, ó, digamos que aqui, ó, eu tenho 2 cromossomos com 2 moléculas de DNA. Aqui, quantos cromossomos eu tenho? Aqui eu tenho 2 cromossomos também. Cuidado com isso aí, pelo amor de Deus. Eu tenho 2 cromossomos, só que agora eu vou ter 4 moléculas de DNA. Pessoal, os cromossomos aqui continuam mesmo. Isso aqui continua sendo um cromossomo, só que ele tem as moléculas de DNA estão duplicadas. Isso aqui é outro cromossomo com a molécula de DNA duplicada. Aí quando a célula vai se dividir, ó, não era 4, vem, digamos que aqui, ó, uma célula de 2. Ela duplica o DNA, fica com 4 moléculas de DNA. Aí vem 2 para cá e 2 para cá. No nosso caso, 46. Então, nós temos 46 cromossomos, 46 moléculas de DNA. Na intérfase, nós continuamos com 46 cromossomos, só que nós vamos ter 92 moléculas de DNA, porque o DNA é duplicado. Aí a célula se divide, vem 46 para um e 46 para outro. Beleza? Não tem a ver com reprodução assexuada, não, isso aqui. Beleza? Ó, pessoal, as nossas células, elas podem ser diploides ou haploides. Vamos pegar aqui a espécie humana. No caso do homem, todas as nossas células são diploides. Todas as nossas células, diploide é 2N. Olha aqui, ó, tem no slide. Diploide é 2N. O que é uma célula 2N? É com 46 cromossomos. Por que 2N, professor? Porque você recebeu metade do seu pai e metade da sua mãe. 23 do papai e 23 da mamãe. E o que é uma célula haploide? Uma célula haploide, ela não vai ser 2N, ela vai ser N. Ela só vai ter metade dos cromossomos, só vai ter 23. Todas as nossas células, as células somáticas, as células do nosso corpo, vão ter 46 cromossomos, vão ser diploides. As nossas células sexuais, os nossos gametas, vão ser haploides, só tem metade dos cromossomos, 23. Beleza? Por que os gametas só têm 23? Porque eles vão se unir 23 com 23, 46. Aí aqui, pessoal, tem outra coisinha chamada, ó, cromossomos homólogos. Isso aqui é extremamente importante. Cromossomos homólogos. Presta atenção. Tô bonito, tô? Cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos. Você tem que aprender isso aqui, menino feio. Você tem que aprender cromossomos homólogos, porque senão você não vai entender nada. Isso aqui está até na segunda lei de Mendel, lá em genética no 3º ano. Cromossomos homólogos. Preste atenção. Tá aqui. Pegar aqui esse azulzinho aqui, ó. Cromossomos homólogos, pessoal. Deixa eu explicar para vocês. Você já sabe que nós temos quantos cromossomos? 46. 23 do seu pai lindo. 23 da sua mãe maravilhosa. Mas o que acontece, pessoal? Existem cromossomos que são homólogos. Os nossos cromossomos, eles se organizam aos pares. Então, tu vai ter um cromossomo do papai, um cromossomo da mamãe. Eles vão ser homólogos, eles se organizam aos pares. Cuidado, que eu posso dizer que nós temos 46 cromossomos, mas eu também posso dizer que nós temos 23 pares de cromossomos. 23 pares. 23 vezes 2, 46, dá no mesmo. Então, nós temos 23 pares de cromossomos homólogos. Sempre tu vai ter um cromossomo do teu pai e do lado o cromossomo homólogo da tua mãe. Professor, o que significa homólogos? Quer dizer que eles são parecidos. Pessoal, então, ó, digamos que aqui é o cromossomo 1 da tua mãe e aqui é o cromossomo 1 do teu pai. Eles são homólogos. Tu recebeu 23 do pai e 23 da mãe. Aqui é o 1 do pai e o 1 da mãe. Eles são homólogos, são parecidos, pessoal. Olha como é legal. Aqui, ó, essa partezinha verde aqui é a cor do olho.
No da mamãe. Obrigatoriamente, no cromossomo homólogo do seu pai, na mesma região, vai ter a mesma característica. Essa partezinha aqui, vermelha, tipo de sangue da mamãe. Lá no cromossomo homólogo do seu pai, na mesma região, vai ter o mesmo gene. Tipo de sangue. Então, os homólogos, eles sempre vão ficar um ao lado do outro. Eles vão trazer os mesmos genes. A gente chama de genes alelos. O que é um genes alelos? São aqueles genes que trazem as mesmas características. Beleza? Sempre um do papai e um da mamãe. Por exemplo, aqui, ó, cor do olho. Digamos que aqui a característica, sua mãe tem um olho verde. O seu pai tem um olho azul. Então, nos cromossomos homólogos, essa característica vai ficar na mesma região. Entretanto, podem ser diferentes, entendeu? Até porque o seu pai e a sua mãe são diferentes. Aí o resultado dessas duas características vai dar essa coisa linda que é você. Belezinha? Aqui, ó, o cariótipo normal de um ser humano. Se você observar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 23, ó, 22, e aqui o par 23, é porque não colocou. Par 23. Então aqui você tem 23 pares. Se você for contar, 23 vezes 2, 46. Isso aqui é um cariótipo normal. Observem, pessoal, que os cromossomos homólogos, eles são morfologicamente muito parecidos. Eles são muito parecidos, o bichinho. Um do papai e da mamãe, um do papai e da mamãe, sempre assim. Ok? E detalhe, dos 23 pares de cromossomos homólogos, 22 a gente chama de autossomos, e você vai ter um par de cromossomo sexual. Professor, o que são os cromossomos autossômicos? São os cromossomos com todas as suas características, exceto as sexuais. Então, pessoal, se você pegar aqui, ó, esses 22 pares aqui, eles vão ter todas as suas características, tudo, exceto as suas características sexuais. As suas características sexuais estão aqui nesse último par, no par 23. Se você for uma mulher, você vai ser XX. Se você for um homem, você vai ser XY. O Y, ele é menorzinho, é um cromossomo menor. Beleza? Entendido aí, né? Aqui, ó, tudo normal. Só que, pessoal, vai ter algumas diferençazinhas, ó. Olha aqui, síndrome de Down. É uma doença muito comum. Hoje, uma pessoa que tem síndrome de Down, se ela se cuidar, ela tem uma vida relativamente normal. Claro, dentro das suas limitações. Ela consegue estudar, aumentou muito a expectativa de vida. Uma pessoa que nasceu com síndrome de Down, alguns anos atrás, ela ia viver ali por volta dos 20, 25 anos e acabava morrendo. Hoje não, hoje ela consegue viver muito mais tempo, né? Vai nascer com uma série de problemas, né? Intelectuais, problemas cognitivos, problemas físicos também vai nascer. Normalmente, uma pessoa que tem síndrome de Down, ela vai ter problemas no coração, tem que fazer cirurgia. Então, qual o problema, professor? Essa criança, pessoal, ao invés de ter 46 cromossomos, ela tem 47. Não pode, você não pode ter cromossomos a mais e nem cromossomos a menos, tem que ter 46. E detalhe, não pode nem faltar pedaço, não, pessoal. Existem algumas síndromes, como a síndrome do gato miado, que é porque falta só um pedacinho. O indivíduo, ele tem 46 cromossomos, a síndrome do gato miado, só que falta um pedacinho, acho que é do cromossomo 5, se eu não estou enganado. Falta um pedacinho. Aí, por faltar esse pedacinho, ele nasce com a síndrome. No caso aqui da síndrome de Down, ó, observe que os homólogos estão aos pares. Tudo bonitinho. Quando chega aqui no par 21, ao invés de ter 2, ele tem 3. Então, por isso, 47. Como é que isso aqui acontece, professor? Como é que vai ter cromossomo a mais, cromossomo a menos? É durante a divisão celular. Vou explicar isso aí na próxima aula. Então, quando a célula está se dividindo, pessoal, algumas células podem ficar com cromossomos a mais e outras com cromossomos a menos. Então, se essa célula for fecundada, a criança pode nascer com esse problema. Tem também, ó, a síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter, você deve olhar aqui para o par sexual. Ó. O par sexual, ao invés de ser 2 cromossomos, né?
ele tem 3. Ele tem 2X e um Y. É um homem, certo? A síndrome de Down pode dar em homem e mulher. Até porque ela atinge um cromossomo autossômico, não é cromossomo sexual. A síndrome de Klinefelter, como atinge um cromossomo sexual, isso aqui é um homem, só que ele vai ter características femininas, né? Ele vai ter mamas, ó, ele vai ter características femininas. Ele vai ter os órgãos atrofiados, ele não consegue se reproduzir. Então, XXY. Tem também, pessoal, deixa eu colocar aqui para carregar que está descarregando. Quem sabe faz ao vivo. Tem também a síndrome de Turner, né? A pessoa nasce aqui com o pescoço alado, vai ter baixa estatura, vai ter também problemas, não vai conseguir se reproduzir, vai ter sérios problemas cognitivos e também é uma doença relacionada aos cromossomos sexuais. Nesse caso, ao invés de ter 2X, ela nasce só com 1. Então, ela não tem 46 cromossomos, ela tem 45 cromossomos. E, por fim, pessoal, e não menos importante, aqui, ó, cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Isso aqui é igual citoesqueleto. Normalmente o professor não fala. Citoesqueleto, difícil um professor de biologia falar sobre citoesqueleto. Eu falei para vocês. Corpúsculo de Barr, dificilmente alguém fala. Eu vou falar para vocês. Vamos lá. O que seria a cromatina sexual ou corpúsculo de Barr? Pessoal, cromatina sexual, também chamada de corpúsculo de Barr, é o nome dado ao cromossomo X inativado e condensado das células que constituem as fêmeas de mamíferos. Aí deixa eu explicar para vocês. O homem, pessoal, só tem um X. O homem só tem um X. A mulher tem 2. Como a mulher tem 2X, um dos cromossomos dela, um dos X, fica inativado. Ela não precisa dos 2, ela só precisa de um. Aí um fica inativado. Esse que fica inativado, a gente chama de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Ele vai ficar muito condensado. É tanto que dá para ver aqui ao microscópio. Olha aqui, ó, o corpúsculo de Barr, tá vendo? Ó? Olha aqui o corpúsculo de Barr. Então, quem é que vai ter corpúsculo de Barr? Só mulher. Só quem tem corpúsculo de Barr, cromatina sexual é mulher. Por quê? Porque ela tem 2X. Um vai ser ativo e o outro é inativo. Esse que é inativo, ele está muito condensado, então a gente consegue ver no microscópio. Se você pegar uma célula de um homem e de uma mulher e olhar no microscópio, dá para perceber a diferença, por causa do corpúsculo de Barr. Quem vai ter corpúsculo de Barr? Só mulher, certo ou errado? Coloca aí bem ligeirinho. Certo, só que não se esqueça dessa síndrome aqui, ó, síndrome de Klinefelter. Quem tem síndrome de Klinefelter, como tem 2X, também vai ter corpúsculo de Barr. Então, se aparecer uma questão dizendo que tem um homem com corpúsculo de Barr, é porque ele tem síndrome de Klinefelter. Beleza? E aqui colocou heterocromatina, exatamente, Semeias, ok? Exatamente. No caso, o corpúsculo de Barr, ela vai se condensar, né? Vai ser heterocromatina. Perfeito. Terminamos, meus queridos. Desculpem aí pela demora, porque realmente a aula era muito importante. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Deixa eu parar aqui a gravação.